Inteligência artificial. Você com certeza deve ter ouvido esse termo hora ou outra, né? Hoje em dia é uma palavra muito comum de se ouvir, ainda mais num mundo tão digitalizado como o nosso. O que você talvez não saiba é que sua origem, suas raízes vêm de muito, mas muito mais tempo do que se imagina. Raízes que foram o prenúncio de uma realidade que por décadas muitos acreditaram ser impossível, e o que temos hoje? Computadores e sistemas que aprendem e interagem conosco. Mas até onde a IA pode nos levar? Será que algum dia vamos chegar ao ponto das máquinas se considerarem superiores aos humanos e se voltarem contra nós, como a gente vê nos filmes? É isso que eu explico hoje, agora, no segundo episódio de BGT.doc. Explorando as origens. Para entender essa história toda, a gente tem que entender primeiro o que é o conceito da inteligência artificial. Ela é definida como um estudo e projeto dos agentes inteligentes. Um agente inteligente é um sistema que estuda o ambiente ao seu redor, tomando decisões calculadas para aprender, traçar objetivos e usar os resultados ao seu favor. Esse termo, inteligência artificial, surgiu pela primeira vez em 1956, através do cientista John McCarthy, numa conferência de pesquisadores na faculdade Dartmouth, nos Estados Unidos. Ele definiu o conceito como a ciência e a engenharia de produzir sistemas inteligentes. Em outras palavras, é buscar na tecnologia as soluções para aumentar a capacidade humana de resolver situações, pensar ou absorver conhecimento, ou em outro caminho, de descobrir maneiras de um computador executar tarefas iguais a um humano. O desenvolvimento da área começou logo depois da Segunda Guerra Mundial, com o artigo Computing, Machinery and Intelligence, Inteligência e Maquinário Computacional, do matemático inglês Alan Turing. O artigo foi fomentado por outros grandes nomes da ciência como Alan Newell, Herbert Simon, Warren McCulloch, Marvin Minsky e muitos outros. Esse fascínio da humanidade por máquinas inteligentes e autossuficientes vem de séculos. Acredite se quiser, desde os primórdios da humanidade, onde Aristóteles, por exemplo, planejava substituir a mão de obra humana por objetos mecânicos autônomos. Filósofos e psicólogos daquele tempo, inclusive, entoavam a ideia de que a mente humana, em alguns aspectos, como uma máquina capaz de processar muitas informações. Mas só agora, com os avanços da informática e a chegada da era digital, essas tais máquinas se tornaram possíveis. Máquinas capazes de mil coisas, como fazer cálculos ultra complexos, simulações de física, a tão comum assistência digital ou até mesmo jogar xadrez. Em suma, ainda segundo McCarthy, inteligência artificial se define como fazer a máquina se comportar de tal forma que seja chamada de inteligente, caso fosse este o comportamento de um ser humano. Mas tal declaração soa ser um tanto que contraditória. A gente vai chegar nesse ponto já já. O início da IA. Os investimentos na área começaram ainda nos anos 50, de forma muito experimental, com 2 laboratórios muito significativos, ambos nos Estados Unidos: o Centro de Estudos da Universidade Carnegie Mellon e o Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, o famoso Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Lá aconteceram alguns dos primeiros estudos já feitos no mundo sobre redes neurais, um dos pilares da IA, além de observações sobre cibernética e conexionismo, abordagens essas que decaíram nos anos 60, mas certos elementos desses estudos voltaram à tona no começo dos 80. Contradição: IA forte e IA fraca. Teorias e ideias sobre inteligência artificial são alvo de debate há anos, em especial 2: a da inteligência artificial forte versus a inteligência artificial fraca. A ideia da IA forte toma como linha de raciocínio a criação de formas de inteligência computacional capazes de pensar, raciocinar e calcular soluções para problemas geralmente complexos, sendo rotulada como autoconsciente. Essa teoria é alvo de forte controvérsia, porque diz respeito ao fato de que fazer uma entidade automatizada não ser cognitivamente diferenciável de nós, humanos, a ponto do famoso físico Stephen Hawking, que nos deixou em 2018, considerá-la uma ameaça à sobrevivência humana.
um cenário chamado de rebelião das máquinas. Já a ideia da IA fraca tem como a linha racional uma máquina que lide com problemas mais simples, situações mais básicas e diretas. Uma pergunta formulada em 1950 por Alan Turing, olha ele aí de novo, podem-se ter computadores inteligentes? Foi o ponto de partida para praticamente toda a pesquisa e desenvolvimento em torno da IA. Prova disso é o teste de Turing, onde os mesmos tipos de perguntas são formuladas a seres humanos e a computadores em espaços isolados. O objetivo é ver se a máquina é capaz de desenvolver soluções equivalentes àquelas que um ser humano desenvolveria. As aplicações da IA. Hoje, inteligência baseada em computadores encontra múltiplas aplicações, não se limitando apenas aos assistentes digitais, muito comuns por aí nos celulares. Ela é também empregada em situações mais complexas, em que sistemas necessitem processar uma grande gama de informações em um curtíssimo espaço de tempo, algo cujo seria quase impossível somente com a força do pensamento humano, ou no mínimo levaria algum tempo, nos casos mais extremos coisa de anos. Entre os exemplos dá para citar os chatterbots, algoritmos em salas de bate-papo que interagem com os usuários usando linguagens próximas ou praticamente idênticas à nossa linguagem, a linguagem natural. Sistemas de navegação automatizada presentes em naves não tripuladas, robôs da NASA e alguns modelos de carro com a função de piloto automático, onde o computador analisa o ambiente, checa se existem obstáculos e guia o veículo da melhor maneira possível por ali. Aplicações de banco de dados, Big Data e raciocínio baseado em casos. Geralmente a gente encontra isso nas grandes empresas e nos bancos, onde o sistema analisa as situações e pedidos de cada cliente e cruza as informações para fornecer a melhor solução possível para ele. E jogos, máquinas e algoritmos programados para jogar, principalmente xadrez. Exemplo nato disso é a lendária partida entre o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov e o supercomputador Deep Blue da IBM em 97. A máquina venceu. Desde então, polêmicas cercam a partida porque o russo acusou a Big Blue de fraude, porque ao invés do computador estar jogando inteiramente sozinho, ele estaria sendo ajudado por mestres do xadrez mundial, jogadores super habilidosos. Ele chegou a pedir os arquivos dos jogos, das partidas do Deep Blue, mas a IBM não quis entregar. Outros exemplos de inteligência artificial nos jogos são os NPCs, Non-Player Characters, personagens não controláveis pelo jogador, em outras palavras, bots, que se adaptam a situações. Cada um deles é programado para agir de formas diferentes em cenários diferentes. Uma curiosidade, você sabia que o clássico Pac-Man foi um dos primeiros games a ter um conceito de inteligência artificial? Cada um dos fantasminhas se comportava de uma forma diferente, de acordo com seus movimentos. Um é mais rápido, o outro é mais devagar e alguns te perseguem sem dó. Isso em pleno 1980. Por último, mas não menos importante, redes sociais e ferramentas online e aplicativos que transformam o rosto da pessoa. É só olhar os filtros do Instagram, por exemplo, ou os portais online de edição de fotos, ou até mesmo um aplicativo muito conhecido, muito famoso chamado FaceApp. Em ambos, dá para dizer que por trás de todos eles existe uma ou outra IA em ação. Será que um dia a máquina vai se tornar superior a nós humanos? A ficção já explorou esse cenário inúmeras vezes. É só olhar filmes como O Exterminador do Futuro e Eu, Robô. Nos dois, as máquinas se voltam contra os humanos de um jeito ou de outro. Embora nós vivamos num mundo automatizado, mas totalmente controlado, não dá para duvidar de nada não. É só pegar o exemplo de Hina, uma chatbot criada pela Microsoft no Japão para responder usuários da maior rede social do país, com uma linguagem quase 100% natural. Os primeiros dias foram tranquilos, mas depois ela saiu do controle, agindo fora do projeto original, e precisou ser desativada. Esse foi um caso isolado, mas ele nos dá margem para imaginar. E se um dia as máquinas ganharem consciência, nos julgarem como raça inferior e resolver deflagrar uma guerra contra a raça humana? Cenário digno de filme, não é?
É uma pergunta um tanto que cabulosa. É difícil achar uma resposta concreta para isso. Uns dizem que não passa de um mito, outros não duvidam e acreditam que isso vai acontecer um dia sim. Eu mesmo, Bruno, não duvido de nada, principalmente vendo a forma que as coisas estão evoluindo. Mas e você? Acredita que é possível que as máquinas se rebelem um dia? Ou que tudo isso não passa de mera fábula? A opinião é totalmente sua. E assim termina mais um BGT.doc, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e principalmente conhecido um pouco mais sobre esse assunto da inteligência artificial. Afinal, comigo vocês também aprendem, né? Curtiu o conteúdo? Diz pra mim o que você achou, compartilha com seus amigos ou com quem gosta de temas assim. Outra coisa, o canal tá chegando nos 100 inscritos, hein? Se você é novo por essas bandas aqui do YouTube, caiu no meu vídeo aqui, no meu canal de paraquedas, não é inscrito ainda? Se inscreve aí, liga o sininho para não perder as novidades. Assim você me ajuda, ajuda o canal, faz o YouTube reconhecer meu conteúdo, recomenda para mais gente e me dá força para fazer mais vídeos. Vamos juntos, rumo ao 100. Não se esqueça também de me seguir nas redes. Eu tô no Face, tô no Insta e no linklist.bio/BrunãoGameTech. Por enquanto tô vazando, mas em breve eu tô voltando. Um abraço forte para você, se cuide, fique bem e até mais. Fui!